Esse vídeo de corrente de ouro é para você assistir na vertical, então prepara o seu celular que vai ser melhor para você assistir esse vídeo. Vem comigo. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero falar um pouquinho com vocês sobre corrente de ouro. Corrente de ouro é lançamento da galera, foi lançado agora, esse inicinho do mês de novembro. E se você tem interesse em ler, tem interesse em adquirir, tem interesse em conhecer mais o mundo dos Shadowhunters, eu vou explicar um pouquinho sobre esse livro aqui para vocês. Corrente de Ouro faz parte da série da Cassandra Clare de histórias que são passadas em 1800. Começou primeiro com esses livros aqui. São bastante livros, eu trouxe todos aqui para tentar mostrar para vocês. Começou então com essa série As Peças Infernais. São esses 3 livros. Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica e Anjo Mecânico. Acertei? Ao inverso. Começou então com Anjo Mecânico, depois a gente vem para Príncipe Mecânico e por fim então Princesa Mecânica. São os primeiros livros da Cassandra que se passam em 1800 alguma coisa. No entanto, eles não foram os primeiros livros a serem lançados. É o primeiro livro da Cassandra Clare, lançado nesse universo dos Shadowhunters, que é um universo de caçadores de sombras, de humanos que tem sangue de anjo e que caçam demônios para deixar a humanidade livre desses seres infernais. Começou aqui em Instrumentos Mortais, A Cidade dos Ossos. Esse foi o primeiro livro lançado pela autora com relação sobre o assunto. Então a gente vai ver 3 livrinhos desse aqui lançados, uma trilogia, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Esses 3 livros. Depois que foram publicados esses 3 livros, a autora então iniciou essa série aqui se passando, 100 anos antes dos acontecimentos de Cidade dos Ossos. E a gente vai ter vislumbres realmente, quando a gente termina esse livro, o que se tornou o mundo no futuro e porque algumas coisas que acontecem em Cidade dos Ossos realmente aconteceram. São reflexos desse livro aqui. Toda a série posterior à Cidade dos Ossos, que não são esses 3 livros, acontecem depois. O que aconteceu? O que a autora fez agora com Corrente de Ouro? São acontecimentos após essa trilogia de época, porque a história continua se passando na época de 1800. Então nós vamos ter uma continuação ainda das situações, das coisas que aconteceram com os Caçadores de Sombras, com esse mundo 100 anos antes de Cidade dos Ossos. O que é o interessante? Para você ler Corrente de Ouro, você que não começou esse universo de Shadowhunters, nunca leu nada, você precisa sim ler esses 3 livros. Não tem como você começar direto com Corrente de Ouro, porque os personagens que estão aqui, eles estão aqui nesse primeiro livro. Então, se você quer começar os livros da Cassandra Clare, inicie com a trilogia As Peças Infernais, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa série. Essa trilogia aqui que é muito boa, é incrível, é maravilhosa. A protagonista é uma das protagonistas que eu mais gosto, que é a Tessa. E aqui nós vamos ver a continuação. A Tessa continua aparecendo aqui nesse livro. O foco não é tanto nela, mas a gente está muito curioso para saber a continuação dessa história, que ela ainda faz parte. Qual que é a diferença agora dos livros lançados da autora? Os livros novos, como Corrente de Ouro, eles estão com capa diferente, também que é uma capa mais metalizada, né? O livro também já lançado aqui no Brasil, da Cassandra Clare, esse aqui, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, foi o primeiro livro lançado no Brasil, lançado este ano, com essa ideia de capa metalizada. Antes disso, gente, todos os livros eram nessa capa mais simples, lisa, sem nenhuma metalização, ó, meio borrachuda, né? Eram todos os livros nesse estilo. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês? Gostei demais dessa capa metalizada, a gramatura do papel é excelente. O ruim dos livros dessa editora, eles dão uma amareladinha, tá? Ó, vocês vão perceber que o livro vai amarelar, não tem como fugir disso. O livro ele vai dar uma leve amarelada, alguns uma amarelada até maior, como esse aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Viu a diferença na cor? Então esses livros da Galera Record, da Cassandra Clare, infelizmente, eles vão amarelar, não tem como fugir disso. Se você gostou desse mundo, achou legal, tem alguns livros que vão te ajudar a compreender melhor essas histórias dos Caçadores de Sombras. Um dos livros é o Códex dos Caçadores de Sombra, que é um códex, é um manual para você se tornar um caçador de sombra, com gravuras, com informações, com tudo que vai te ajudar e orientar a entender o que são lobisomens, o que são vampiros, o que são os demônios, como matar um demônio, como não matar, o que são runas, né? Vem com bastante gravuras também, ó. São mais traços, né? Mais rabiscos. É o que eu mais gosto. A autora, ela foca bastante na arte. O que acontece? Isadora, eu tenho vários livros da Cassandra Clare
Gostaria de ler Corrente de Ouro, gostaria de ler essa primeira trilogia, mas você me indica algum outro que eu posso continuar lendo? Seguinte, se você tem os livros da Cassandra Clare, todos os outros, e você quer conhecer um pouco mais sobre os personagens que se passam na época de 1800, sem ainda ler o livro, ou lendo e ao mesmo tempo lendo outras histórias, você tem alguns livros base que vão te apoiar nisso. São livros de contos que foram reunidos, contos da autora que ela foi lançando, e foram reunidos todos em um único livro. Nós temos aqui as Crônicas de Bane, que é um feiticeiro, e alguns contos dele se passam nessa época de 1800, porque ele é um feiticeiro vivo há muitos e muitos anos. Então ele está tanto nos dias atuais, em Instrumentos Mortais, quanto em As Peças Infernais, em 1800. Então nós temos alguns contos aqui nesse livro que se passam nessa época. Normalmente os 2, 3 primeiros contos, os contos são datados em período mesmo, em tempo histórico, né? Então os primeiros contos normalmente se passam na época desses 3 livros. Esses contos eles passam pelos todos os livros que compõem toda a saga. Nós temos também contos de Caçadores de Sombras, da Academia, que é tipo uma escola de formação de Caçadores de Sombras para eles poderem lutar contra os demônios. Também tem alguns continhos aqui que é interessante você ler para conhecer um pouco mais desse universo de 1800, desse período. No entanto, esse livro aqui, eu recomendo a leitura dele somente depois de terminar toda a saga dos Instrumentos Mortais, que são 6 livrinhos. São os livros que fazem parte dessa saga aqui, que começa com Cidade alguma coisa. Cidade das Cinzas, dos Ossos, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade do Fogo Celestial e Cidade das Almas Penadas. São esses 6 livros. Esse aqui eu recomendo a leitura somente quando terminar esses 6 livros da trilogia Instrumentos Mortais. E o outro livrinho também, que eu recomendo para você ler, para você conhecer mais sobre esse universo, é Mercado das Sombras. No entanto, esse spin-off aqui você só pode ler depois que você realmente finalizar todos os livros da série. Porque aqui nós vamos ter também um personagem muito importante para toda a saga histórica, e ele passa muito mais tempo nesse período inicial aqui, de 1800, e depois ele passa pelos outros livros. Ele faz parte de todos os livros, e é um dos meus personagens favoritos, e aqui é uma reunião de contos dele passando por várias épocas e várias situações. Mas para você ler ele, você tem que ter lido toda a saga, então não recomendo fazer a leitura dele antes. A última saga lançada pela autora foi A Dama da Meia-Noite, uma saga completa, né? Dama da Meia-Noite, que é Os Artifícios das Trevas. São 3 livros completos, esse é o primeiro livro, o segundo tá ali guardado, e o último livro lançado, esse aqui, Rainha do Ar e da Escuridão. Se você tiver a oportunidade de ler, esse aqui também é maravilhoso. Olha aqui, gente, também a diferença de cor, ó. Tá vendo? Porque esse aqui já tem uns 4 anos que eu tenho esse livro, olha a diferença. Amarelo mesmo, não tem jeito, né? Então, se você tiver a oportunidade de ler, conhecer, são muitos livros. Muito complexo? Muito complexo. Mas se você tiver paciência, você vai amar esse universo, você vai se aventurar, você vai se envolver. Os primeiros livros da série, Os Instrumentos Mortais, são livros bem curtinhos. A autora começou a fazer livros mais grossos, acima de 500 páginas, a partir dessa série aqui, gente, A Dama da Meia-Noite. Dama da Meia-Noite, quando eu comprei, eu assustei, porque os livros da autora é isso aqui, ó, olha a diferença. Todos os livros eram bem fininhos, não eram livros grossos. De repente ela me aparece aqui com um livro dessa grossura. Então a gente assusta mesmo. Inclusive, se a gente comparar agora com o último livro lançado dela, não é tão grosso assim quanto A Dama da Meia-Noite. Entendeu? Esse novo livro ainda é mais fino que o convencional. Então, se você tiver a oportunidade de ler Corrente de Ouro, tiver interesse, recomendo primeiro começar com essa trilogia que eu mostrei pra vocês, tá? Se vocês quiserem ler, façam um print aqui da tela, viu? Desse jeito. Espero que vocês gostem. Boa leitura!